Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, amigos e amigas. Tenho em meu coração um profundo sentimento de gratidão a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos dá de nos encontrarmos aqui nos canais da Sá Feliz, nesse nosso encontro semanal para estudarmos juntos a Palavra de Deus na forma da lição da Escola Sabatina. Eu sou o pastor Hélio Canassale e onde quer que você esteja, eu oro a Deus para que você possa estar sob a proteção dele, sob a bênção dele. Você que é inscrito no canal e que compartilha esse conteúdo, você que ainda não é inscrito, mas que recebe o conteúdo, a todos vocês, o meu abraço e os meus votos sinceros de bênçãos e bênçãos de Deus na vida de vocês. Estamos avançando no terceiro trimestre de 2026, onde estamos estudando as lições das cartas primeira e segunda de Paulo aos Coríntios. E chegamos à lição de número 7. Olha, o tempo vai passando, estamos praticamente aí na metade do nosso estudo. E antes de nós irmos para a lição, eu quero lembrar para vocês que o link que aparece aí na tela, para aqueles que ainda não fizeram, aqueles que estão entrando agora, podem fazer a sua inscrição. Clicando nele, você vai se inscrever nos canais da Sá Feliz e terá inúmeras facilidades. Vai receber o estudo completo chamado de resumão, vai receber a porção diária, você vai ter mais facilidades para compartilhar, para postar seus comentários e também os seus pedidos de oração. A Sá Feliz, ela mantém uma equipe de intercessores, mas eu sempre digo e gosto de lembrar que o melhor privilégio que nós temos ao estarmos juntos aqui é orarmos uns pelos outros, intercedermos por aqueles que apresentam suas lutas e dificuldades em vários sentidos, em várias dimensões. Nós nos unimos a estes irmãos porque também temos nossas necessidades, embora eu possa, quem sabe, não postar, não expressar, mas todos temos necessidades. Então, quando oramos, oramos uns pelos outros e em favor daqueles que explicitamente colocaram as suas necessidades espirituais, materiais, sociais, emocionais, sejam elas quais forem. Muito bem, antes de nós irmos para a lição desta semana, que tem como título O Retrato do Amor, sem dúvida, se não for a mais linda, uma das mais lindas lições de todo esse trimestre. Eu quero convidar você para uma palavra de oração. Senhor, nosso Deus e Pai, oramos agradecidos por tuas bênçãos, pela certeza dos teus cuidados e pelas múltiplas manifestações do teu amor. Abençoa-nos agora ao estudarmos a lição. Dá-nos sabedoria, entendimento, sensibilidade e um coração disposto a viver segundo aquilo que aprendermos. Ajuda-nos, Pai, a refletirmos o teu eterno amor em nossa vida para contigo e em nossos relacionamentos. E eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Verso para memorizar é o último verso do capítulo 13, que é o capítulo que vamos considerar. E diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior deles é o amor. Bom, nós passamos no estudo dos dons espirituais, quando consideramos os capítulos 12, 13 e 14, nós estudamos de forma muito passageira o capítulo 13. Isso aconteceu na semana passada, na lição de número 6, quando nós demos uma passada muito rápida pelo capítulo 13, que foi a lição da terça-feira da semana passada. E eu fiquei naquele momento considerando, será que o autor ele se contentou só com um dia para o capítulo 13? E então, agora fomos surpreendidos com uma semana toda dedicada a este capítulo, que deveria ser objeto contínuo das nossas considerações, das nossas reflexões, inclusive por recomendação de Ellen White. Nós devemos continuamente ler esse capítulo para que nós pudéssemos compreender o desejo de Deus para a nossa vida, o desejo de Deus para os nossos relacionamentos com o próprio Deus e com os semelhantes. A lição, ela menciona aqui na introdução que o amor pode vencer tudo. É uma palavra forte, não? Vitória em tudo, mas esse é o amor. Por isso Paulo escreveu tanto sobre ele. E ele vai nos dar aqui uma estatística, que o verso grego agapau
o mais usado em todo o Novo Testamento para expressar a ideia de amor, ele e palavras da mesma família ocorrem mais de 135 vezes nas cartas de Paulo. E isso equivale praticamente quase a metade de todas as inclusões desta palavra e as da mesma família no Novo Testamento. Daí nós entendemos o quanto este conceito, o quanto a compreensão do amor e a sua prática eram importantes para o apóstolo São Paulo. Há inúmeras passagens nos escritos de Paulo e também no Novo Testamento que exaltam o amor, mas não tem nenhuma delas que se iguale a 1 Coríntios 13. Nada se compara. Nós veremos que o amor não é tanto um sentimento, uma emoção, mas é, acima de tudo, ação. É aquilo que nós devemos e podemos fazer, e em muitas circunstâncias, vamos observar também, aquilo que não devemos fazer para manter esse amor. O amor realmente é e faz. O que ele é e faz está revelado para nós nesta lição, e nós vamos procurar aproveitar o máximo deste hino do amor, deste poema maravilhoso. Antes de encerrarmos aqui, eu quero trazer uma contribuição do Dr. Klingbeil, que é o autor da parte do auxiliar do professor. Ele traz aqui uma nota muito interessante que nos dá uma compreensão a respeito do tema que vamos estudar. A descrição, diz ele, está na página 82 aqui daqueles que têm a lição do professor. A descrição do amor feita por Paulo foi revolucionária para a sua época. Eu achei isso muito interessante. Diferente de um amor competitivo, movido por status no mundo greco-romano, ou do legalismo, no caso de alguns mestres judeus, Paulo apresentou o amor ágape como a mais elevada de todas as virtudes, superior ao conhecimento, ao poder e até mesmo aos dons espirituais. Ao contrário de eros, outra palavra para amor que aponta para romantismo, sensualidade, que buscava apenas a satisfação pessoal, o amor descrito por Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, era um amor sacrificial. O oposto do egoísmo. Olha que interessante, o oposto do egoísmo, esse amor ia além da mera emoção. Era duradouro e se manifestava em ações concretas. Representava um modo de vida, um estilo de vida, exigindo paciência, bondade e humildade. Olha que descrição muito apropriada. Então, já vimos aqui, o autor mencionou o verbo agapau, que é o mais usado por Paulo, mencionou agora eros, pelo autor do auxiliar. Outras palavras que vão aparecer no mundo greco-romano ainda era filia, que era o amor entre pais e filhos, e o storge, o amor, o filia, amor entre iguais, e o storge, amor entre pais e filhos. Então, filia, amor entre iguais, o storge, amor entre pais e filhos. Essas quatro palavras são as que melhor definem amor no contexto aqui do mundo greco-romano, só para nós termos uma noção, e nós vamos ficar com o agapau ou o ágape, esse amor sacrificial, esse amor superior, esse amor maravilhoso que foi demonstrado por Deus para nós, o amor que Deus tem por nós e o amor que Deus nos capacita a ter por Ele e pelos nossos irmãos. E desta maneira, nós colocamos um ponto final na lição do sábado à tarde. Avançamos para a lição do domingo, que tem como título o caráter essencial do amor. Nós sempre utilizamos aqui a versão atualizada, Almeida, Revista Atualizada, segunda edição, e com esta edição em mãos, eu vou pedir para a produção colocar os versos 1 a 3 do capítulo 13, os 3 versos iniciais, que dizem assim: E ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar
e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. A lição com o título de domingo, O Caráter Essencial do Amor, ela nos ajuda a pensar, irmãos, que sem amor, nada tem valor. E veja que nesses versos iniciais, Paulo vai mencionar as línguas que vimos já na semana passada, que eram procuradas e tidas como um dos dons mais relevantes e importantes. Paulo procurou acomodar essa situação. Paulo diz que não adianta você falar em muitas línguas se não tiver amor, é bater num tambor vazio. Ele ainda diz, olha, depois vem o dom de profecia, que Paulo exaltou e mostrou que era um dom muito importante para a igreja, mas aqui Paulo está dizendo, se você tem o dom de profetizar, que você ainda que conheça todos os mistérios e toda a ciência, que você seja habilitado em todos os ramos de conhecimento, mas se ainda você tiver tamanha fé que consiga transportar montes, mas se não tiver amor, você não será nada. E por fim, ele disse, ainda que eu distribua todos os meus bens, falando da caridade, e ainda entregue o meu corpo para ser queimado, um sacrifício impensável para nós hoje, mas se ainda assim fosse, e não tiver amor, nada disso teria valor, nada disso teria proveito. É muito forte essa expressão de Paulo, porque ela nos ajuda a pensar nas motivações das nossas ações. Muitas vezes nós temos pensado e dito e afirmado que mais importante do que aquilo que a pessoa faz é aquilo que a motivou, e a sua motivação. São os objetivos de sua essência, porque muita coisa pode ser feita em nome do amor, que no final das contas é só para envaidecimento e engrandecimento próprio. Então Paulo nos ajuda a entender que se a grande essência da nossa vida não for o amor, e se a grande motivação da nossa caminhada não for o amor, nada disso nos aproveitará. E veja as expressões que ele usa. Nada serei e nada disso me aproveitaria. É muito, muito significativo isso. Não ser nada e nada aproveitar é muito forte para pessoas que querem fazer ou demonstrar muitas realizações. Então, o tipo de amor que Paulo está falando, como já comentei um pouco na lição do sábado à tarde, não é aquele tipo de amor que muitas vezes nós, eu amo tal coisa, eu amo tal fruta, eu amo tal lugar, amo meus amigos, não é isso, não é disso que Paulo está falando. Nós usamos isso muitas vezes para dizer que gostamos muito, que apreciamos, que temos uma predileção. Também não se trata do amor romântico, aquele amor que aproxima, que atrai pessoas. Esse amor de que Paulo está falando, ele não pode ser reduzido a afeto, a caridade, a virtudes ou bondades ou benesses. Não é isso que se trata. Não é disso que se trata. Ainda que esses elementos, de alguma maneira, representem ou estejam contidos neste amor descrito em 1 Coríntios 13, mas esse amor é uma graça especial concedida pelo Espírito Santo. Eu gostei demais disso. Este amor de 1 Coríntios 13 é uma graça especial concedida pelo Espírito Santo. Eu quero sublinhar isso. Nesse capítulo, o amor é a motivação que o Espírito Santo nos dá para agir. Olha que lindo isso. Neste capítulo, neste hino, neste poema, o amor é demonstrado como sendo a iniciativa do Espírito Santo, dando-nos, comunicando-nos e dando-nos esta capacidade de amar para agir com afeto, com caridade, com respeito, com virtudes, com bondades e consideração para com todas as pessoas. Ao final das contas, é a entrega total de tudo que somos e temos, dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos a Jesus em favor das outras pessoas. A pergunta 2
que a pergunta 1, ela pediu um resumo, é uma coisa bastante pessoal. Eu apenas respondi assim: sem amor nada tem valor, e o maior de tudo que permanece é o amor. E a pergunta 2 nos diz assim: que alerta Jesus dá nesse verso? O verso é Mateus 24:12, onde Jesus afirmou que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Irmãos, uma palavra profética de Jesus a respeito daquilo que se poderia ver no final dos tempos, o esfriamento do amor, o esfriamento dos relacionamentos, o esfriamento das considerações que devemos ter de uns para com os outros. E a lição fez uma reflexão breve sobre isso, dizendo que pelo poder de Cristo, nós não podemos permitir que o amor se esfrie do nosso coração, da nossa família, da nossa igreja, da nossa comunidade. Pode ser que o mundo ao meu redor esteja vivendo marcado por um esfriamento do amor. Nós vemos, sempre imaginamos que certos acontecimentos brutais, que demonstram total frieza, indiferença, crueldade, que jamais pensaríamos que poderia acontecer, nós nos surpreendemos e isso acontece. Então, é um apelo que o autor da lição captou e fez muito bem, para que nós não permitamos, pela graça de Deus e buscando isso de Deus, que jamais se esfrie o amor da nossa vida, da nossa família, da nossa igreja, da nossa comunidade. E aí vem a pergunta: como é que nós estamos nesse parâmetro? Nós temos buscado aquecer, usando aqui o termo oposto, né? Aquecer esse amor de Deus na nossa vida, na vida da nossa família, na vida da nossa igreja, da nossa comunidade, no lugar onde estamos inseridos? Ou nós estamos sendo afetados por esse esfriamento e vamos também nos tornando insensíveis, ingratos, não reconhecedores daquilo que as pessoas fazem? Olha, é para a gente pensar, e é sério, né? Que Deus nos ajude a não sermos atingidos por esse esfriamento, pelo contrário, que o amor de Cristo possa aquecer a nossa vida, aquecer o nosso coração e aquecer o amor que devemos, em resposta, ter para com Deus e para com os nossos semelhantes. E dessa maneira, nós colocamos aqui um ponto final na lição do domingo. Muito bem, na segunda e terça, nós vamos avançar para aqueles 15 verbos que o autor mencionou na lição da semana passada, na terça-feira. Primeiramente, definindo considerando os 7 verbos na lição da segunda-feira, aquilo que o amor é, e depois, na terça-feira, aquilo que o amor não é. Então, nós vamos nesse quadrante. E antes disso, eu vou pedir para a produção projetar aqui os versos 4 a 7, de onde nós vamos extrair estas 15 características. 7 positivas, 9 negativas, elas não estão assim nessa ordem, elas estão misturadas, mas vamos à leitura. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, aí estão estas 15 características que nós iremos dividir da maneira como mencionei. Na lição de hoje, vamos considerar as 7 características positivas. O apóstolo, diz o autor, e eu gostei disso, personifica o amor, para que enxerguemos como se comporta alguém cheio desse amor, impulsionado pelo Espírito. Essa personificação é justamente pensando em alguém que recebeu de Cristo esse amor, como é que ele age, como é que ele se comporta, como é que ele se conduz. O amor está mais relacionado nestes 15 verbos a ações que devem ser feitas e ações que não devem ser feitas do que a sentimentos e emoções. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. O amor é paciente. As diversas traduções combinam aqui. Isso significa perseverar pacientemente em circunstâncias difíceis. O autor vai dar o termo grego. Eu não vou usar esses termos, mas ele dá aqui os termos gregos em todos eles. Eu vou pular
essa apresentação, porque o que nos interessa é o significado, não é o termo grego. Então, a paciência também, além da perseverança diante de circunstâncias difíceis ou tribulações, é também aplicada pode significar também, deve significar, tolerância com os outros, seja com aqueles que erram contra nós, seja com aqueles que precisam que nós exerçamos tolerância por fragilidade, por fraqueza ou qualquer outro sentimento, especialmente para com aqueles que erram contra nós. Também é indicado aqui que essa virtude aponta para uma tranquilidade, uma serenidade no lidar com as contrariedades e esvazia qualquer sentimento de vingança, uma vez que vingança pertence ao Senhor. Isso é ser paciente. O amor, então, é bondoso, segunda característica. Esta palavra que ocorre, usada por Paulo aqui, é a única vez que ela ocorre no Novo Testamento, embora palavras da mesma raiz vão aparecer com frequências em outras partes da Bíblia. Mas o significado desta palavra é amar com bondade, apontando uma imitação da misericórdia e da compaixão de Deus. Eu fiquei pensando, impressionado com isso, quando nós agimos com bondade. A pessoa que é bondosa, ela está imitando as virtudes da compaixão e da misericórdia de Deus, num mundo que, via de regra, pouco se vê hoje a aparição, a demonstração destas duas qualificações. O comentário bíblico tem uma longa, 3 páginas, ele coloca vários atrativos de cada uma dessas virtudes, está no volume 6, páginas 858 a 861, e ela indica o seguinte, irmãos, que aqui também indica a virtude de ser gentil, atencioso, cortês, suave. Há muitas pessoas que são bondosas, mas às vezes são toscas, rudes, um tanto agressivas. Então, esta graça do amor, ela permite que a bondade também refine os tratos da cortesia, da gentileza, da suavidade. Que coisa linda! Uma forma de atenciosa, não só ser bondoso, mas ser bondoso com essa graça adicional de gentileza e bondade. A terceira virtude, alegra-se com a verdade. Bom, esta terceira virtude expressa a capacidade de experimentar alegria juntamente com outra pessoa. É uma reprodução do que Paulo já havia dito: chorar com os que choram, mas alegrar-se com os que se alegram. Demonstrar também alegria pelo livramento, pela salvação de pessoas, cura de doentes, de pessoas que estavam no mundo e numa vida de pecado, que aceitaram a mensagem e houve transformação. Ter alegria com as coisas que alegram as pessoas. Se deleitar nas virtudes, nas coisas boas e positivas, e não nos defeitos, nas falhas que as pessoas têm. Essa é a terceira. Agora, então, as 4 estão no mesmo verso, que é o verso 7, que diz assim: tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, vamos considerá-las rapidamente uma a uma. A primeira, tudo sofre. Aqui, o autor destaca a capacidade de suportar provações e dificuldades, e ele usa uma palavra que no sentido de ter resiliência. O que é resiliência? Resiliência é a capacidade de se adaptar, de superar dificuldades, circunstâncias contrárias, estresses e crises que surgem na nossa vida. Não só a capacidade de se adaptar, mas de superar, de seguir em frente, de se reinventar, de não ficar preso a estas coisas, e também a capacidade de voltar, trazer sua vida para a normalidade e, quem sabe, até com uma versão melhorada daquilo que você era antes dessa crise. Então, olha que bonita palavra essa resiliência. Você enfrenta, você encara algo ruim,
não é porque você gosta, mas você supera, você não se deixa vencer. Então, esse tudo sofre aponta para isso, aponta para esta capacidade de suportar. E aqui também, irmãos, vale a capacidade de suportar provocações, insultos no trânsito, de alguém desbocado, de alguém nervosinho. E isso não é fácil, não é? Às vezes nós dizemos, não tenho sangue de barata. Se sangue de barata, irmãos, é suportar isso, eu nem sei se barata tem sangue, mas é um dito popular, não é? Vamos deixar pelo dito popular. Então nós somos dessa fleuma, né? Dessa tranquilidade de não cair em provocação. E isso é realmente um desafio para muitos de nós. Isso foi o tudo sofre. O tudo crê. O tudo crê, irmãos, aponta para duas características muito significativas. A primeira delas é crer na palavra de Deus sem duvidar. É você aceitar a palavra de Deus como revelação dada a nós por inspiração do Espírito Santo, como sendo a expressão daquilo que Deus deseja para a nossa vida, do melhor que Deus deseja para nós, sem duvidar, sem questionar. Então, o primeiro aspecto do tudo crer é uma aceitação da palavra de Deus, num tempo em que a palavra de Deus vem sendo questionada, vem sendo posta em dúvida, vem sendo diminuída. Se espera de nós que nós reafirmemos a nossa crença e a nossa valorização à palavra de Deus. O segundo aspecto é pensar o melhor das pessoas, é acreditar nas pessoas, é dar uma chance para as pessoas, no sentido de esperar delas o melhor que elas podem nos dar, não julgá-las como sendo incapazes, mas aceitá-las como tendo oportunidade, como tendo chance de viver uma experiência diferente. Dois significados, portanto, um em relação a Deus e a sua palavra, outro em relação ao semelhante, ao nosso próximo. A terceira palavrinha desta série de 4, que na verdade é a sexta do que estamos estudando, das palavras positivas, é o tudo espera. Então, esta expressão se refere a crer ou aguardar com expectativa alguma coisa boa que vai ocorrer. Então, é a esperança de que tudo vai acabar bem. Mesmo que estejamos passando por lutas e dificuldades, mesmo que estejamos enfrentando problemas que nos parecem maiores do que a nossa capacidade de lidar com eles, mas é a esperança de que tudo vai acabar bem, de um modo ou de outro, de uma forma ou de outra. É a virtude também e a capacidade de nós agirmos com confiança em meio às dificuldades ou em meio às boas coisas. Isto é, o tudo espera. E o autor, então, fecha essa lista de 7 características positivas com o tudo suporta, utilizando um verbo sinônimo do tudo sofre. O autor, ele entendeu que a ocorrência de um verbo sinônimo, que não, para não repetir aquele que já foi usado, reforça a necessidade de suportar com perseverança as provações. Ao repetir esse conceito, ainda que em outra palavra, Paulo direciona a atenção para crer e esperar como foco principal. Então, ele nos ajuda a entender que o amor persevera, porque crê e espera. Então, ele se refere às duas virtudes anteriores, linkando com esta última. Então, o amor toma tudo crê e o tudo espera como uma motivação para tudo suportar. Bom, uma sugestão que aparece aqui nas letrinhas pequenas é observar que estes 7 elementos, eles têm uma relação íntima, próxima, com os 9 elementos que compõem o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e esperança. E todas estas 9 características do fruto do Espírito, elas estão representadas nestas 7 virtudes. Eu quero, para finalizar aqui a nossa lição de segunda-feira, quero ler um parágrafo, 3 linhas, na verdade,
que eu encontrei aqui nos comentários de Ellen White, que eu achei muito interessante, e diz o seguinte: não precisamos nos esforçar para amar uns aos outros. O amor de Cristo no coração é o que necessitamos. Quando o próprio eu é submerso em Cristo, o amor verdadeiro brota espontaneamente. Irmãos, às vezes nós dizemos de algumas pessoas, é fácil amar você, outras pessoas nos parecem mais difícil de ser amadas, né? Mas aqui Ellen White nos faz pensar que o amor de Cristo no coração, ele nos capacita a amar as pessoas. Que Deus nos abençoe com esta capacidade. Esta é uma... Esqueci de dar a fonte, não é? Deixa eu localizar de novo aqui. Isso aparece em Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 215. E dessa maneira, nós pomos um ponto final na lição da segunda-feira. Avançamos agora para a lição da terça-feira, e como eu havia mencionado, na lição de ontem, na lição de segunda, nós consideramos as 7 características positivas daquilo que o amor faz. Agora vamos considerar as 8 que o amor não faz. E vamos começar com a primeira, nós já lemos o texto. A primeira, não arde em ciúmes, não arde em ciúmes. Esta expressão, ela nos aponta para algo que pode mexer com muitos de nós. Esse ciúme é o ciúme de alguém que conseguiu alguma coisa que eu não consegui. Ciúme ou inveja de alguma coisa que alguém conquistou e que eu não conquistei. Então, tanto vale para o ciúme da pessoa como para a inveja daquilo que foi obtido. A palavra ciúme, ele tem também uma conotação positiva. E Paulo, quando ele terminou o capítulo 12 e começou o capítulo 14, ele nos ensinou, procurem os melhores dons, os dons espirituais. Mas aqui, irmãos, ele diz, olha, procure esses dons, mas não tenha inveja, não tenha ciúmes daquele que recebeu um dom que você gostaria e você não recebeu, que você não tem. O amor, portanto, ele não pode permitir a presença da inveja, do ciúme, porque isso só causa divisão, só causa ruído nas relações, nos relacionamentos. Esta é o arde em ciúmes. O segundo, na nossa versão aqui, ele apareceu como não se ufana. E aqui aparece como não se envaidece, a vaidade, não é? O verbo transmite a ideia de arrogância e uma busca por elogios. Então, o amor, ele não se conduz dessa maneira, ele não busca uma postura arrogante e nem fica à caça de elogios. O amor, por quê? Porque o amor não é centrado em si mesmo. Algo que que fica girando em torno do próprio indivíduo, não. O amor não louva a si mesmo. E tem pessoa que gosta de contar vantagem, né, irmãos? Oh, misericórdia. Vamos ajudar essas pessoas com amor, ajudá-las a pensar em outras pessoas além de si mesmas, gostam de contar vantagem, sabem tudo, só Jesus na causa. Vamos ajudar essas pessoas. O amor também não se exalta, ele reconhece que tudo que é de bom, se há virtude, e há virtudes, nós temos virtudes, temos talentos, temos bens. Se existe isso, e existe, de onde provém? Provém do Pai das luzes, provém de Deus. Então não há motivo para exaltação, não há motivo para se envaidecer, não há motivo para se ufanar. Esta é a segunda. A terceira, o amor, e aqui na nossa lição, na versão, não se ensoberbece. E aqui na lição ele não é orgulhoso. Então isso significa que o amor, ele não pode conduzir ao orgulho nem da pessoa e nem de coisas, nem de realizações. O termo descreve alguém inflado, inchado, não é? Alguém que inflou-se de orgulho, de exaltação própria. Então, o amor verdadeiro, ele não se infla, ele não se enche. Eu penso num balão que você vai enchendo, né? O perigo disso é estourar, não é, irmãos? Então, vamos lembrar disso, que não pode haver exaltação própria. Não pode haver.
na nossa prática relacional. O quarto, não se conduz de forma inconveniente ou inconveniente. Interessante, o comentário bíblico adventista diz isso, que a ideia lá no original mesmo era não andar nu, não sair por aí pelado. Seria uma coisa completamente absurda, inaceitável, indecorosa. Então, o amor significa agir com padrões morais, sociais, respeitosos, de modo, não de modo desonroso, de modo indecoroso, de modo impróprio, em todas as dimensões que você possa imaginar, no falar, no vestir-se, na sua forma de posicionar-se. Então, muito possivelmente Paulo aqui, e eu concordo com o autor, estivesse se referindo àqueles chamados fortes em relação à maneira como eles estavam lidando com os fracos, né? O comentário bíblico nos ajuda a entender que esta forma de não se conduzir inconveniente também evita de todas as maneiras ofender os outros. Faz o certo, faz o correto com amor, com cortesia. Então, aqui muitas vezes nós dizemos assim, olha, eu vou ser sincero com perdão, vou ser franco com você. Ninguém precisa pedir perdão para ser franco, desde que você tenha cortesia nas palavras, gentileza no trato. Então, seja franco. Franqueza é uma virtude, não precisa se desculpar por ela, mas acrescente à franqueza cortesia, amor, amabilidade. Então, não se conduza com exaltação, com orgulho, de nenhuma maneira. Essa foi a quarta. A quinta, não busca os próprios interesses. Este aqui é bastante desafiador. Todos são. Mas o amor abre mão de direitos em favor do outro. Irmãos, eu imagino que se há um estágio de altíssima maturidade, de desenvolvimento, é este, que Paulo também mencionou lá em Filipenses 2, e 4 e 5, 3 e 4, aliás, que o amor não busca os seus próprios interesses em primeiro lugar, ele busca aquilo que é dos outros, ele trabalha pelo bem do outro, ele não se anula, é verdade, nós estudamos isso quando estudamos Filipenses, mas ele busca primeiramente o outro. Oh, irmãos, nós crescemos e vivemos numa sociedade em que nós somos estimulados a fazer, a buscar, primeiro para nós. E aprendi de um amigo querido, o Dr. Luigi Braga, que ele trouxe lá do Nordeste, onde ele viveu, no Sergipe, muitos anos, dizendo que há um ditado comum ali no estado do Sergipe, que eu amo de paixão, mas que diz o seguinte: farinha pouca, meu pirão primeiro. Isso até pode refletir a realidade, não só ali do Sergipe, mas de outros lugares. Essa é a verdade, infelizmente, reflete a verdade de vários lugares, mas não poderia ser e não deveria ser a realidade do cristão. Nós deveríamos pensar no outro, na necessidade do outro, e abrir mão do seu direito em favor do próximo é realmente desafio. Em um ambiente em que cada um busca o bem do outro, todos vão ser beneficiados, todos serão beneficiados. O maior desafio para mim é este, irmãos. E temos que pensar também, há hoje muitas pessoas querendo direitos, mas fugindo dos deveres. Então, nós precisamos lembrar que direitos e deveres, eles caminham juntos, né? Avançando ainda aqui, eu vou contar uma historinha que eu ouvi, é uma história, né? De que pessoas visualizaram um ambiente que eles chamaram de inferno, uma mesa linda, posta, maravilhosa, e que estava com pratos fantásticos, com um aroma maravilhoso, mas as colheres eram grandes e ninguém conseguia se servir a si mesmo. Não conseguiam se servir. Não conseguiam. Depois, em contrapartida, visualizou-se o ambiente do céu, a mesma mesa, muito mais maravilhosa ainda, posta de forma enriquecedoramente linda, e ali todos estavam felizes e bem alimentados, porque cada um servia o outro. Pode ser apenas uma história, e creio que é assim mesmo, que não seja diferente disso, mas ilustra: o bem do outro é o meu próprio bem. Vamos avançar aqui. Não se irrita
Irmãos, pode parecer brincadeira, mas eu lembrei do Chaves, né? Aquele filminho que fez parte aí da infância de muitas pessoas e até de muitos. Não se irrite, né? Então, o amor, ele não pode ser explosivo. Olha só. E nem melindroso. Há muita gente melindrosa, pelezinha de coelho, qualquer coisa, só de olhar já mancha. Então, são os dois elementos. Vamos melhorar a nossa resistência, né, contra as ações alheias, mas também não podemos nos exasperar, nos irritar e proferir palavras pesadas, odiosas, que ferem, maltratam as pessoas. Nada perturba a tranquilidade daquele que tem este amor em seu coração. Quando perdemos a calma, perdemos a razão. Esta aqui é difícil também, né? Quando perdemos a calma, perdemos a razão. E quem de nós já não perdeu a calma? Que Deus nos ajude a não perdermos a calma. A sétima, não se ressente do mal. O amor não registra ofensas, não contabiliza, não armazena as ofensas. Em outras palavras, o amor perdoa. E aqui, irmãos, vale ainda mais alguma coisinha. Não considera o mal, não leve em consideração o mal feito, o maltrato. Necessitamos aprender a esquecer as coisas ruins que nos fazem, para que nós não tenhamos o erro de cultivar ódio, mágoa, que é um veneno que nós tomamos para nos vingar dos demais. É somente isso. Mágoa e rancor é isso. Então, o verdadeiro amor, ele não se ressente do mal. E a oitava, não se alegra com a injustiça. O amor não só esquece, como vimos aqui na virtude, no ponto 7, ele não só esquece os erros alheios, como não tem prazer neles. Quando amamos de verdade, nós não nos alegramos com os erros dos outros, com a queda dos outros, com a derrocada dos outros. Eu vejo muito esse espírito no mundo dos esportes, né? Torcedores de um time gostam, tripudiam em cima daqueles que às vezes é só por caçoar, por brincar, mas o perigo é nós trazermos isso para outros ambientes, né? Para outros ambientes. Nós precisamos buscar ajudar as pessoas e não ter prazer nas desgraças. Não há alegria alguma em saber que alguém errou, que alguém pecou, que alguém caiu, que alguém faliu, que alguém tropeçou. Nenhuma alegria. Nem com os defeitos das pessoas, nem com as falhas das pessoas. Oh, irmãos, que Deus nos ajude a não agir destas 8 maneiras, né? E aqui eu fiz um complemento da parte do não é orgulhoso, que eu anotei aqui, não esqueci de mencionar, que o amor, ele não produz sentimentos de importância própria, nem de exaltação e nem de superioridade. Isso completando o ponto 3, que não é orgulhoso. Eu quero trazer aqui uma contribuição de Ellen White, dos seus comentários, na página 54, que diz o seguinte: a história... Não, perdão. Na vida dos que são participantes da natureza divina, há uma crucifixão do espírito altivo e presunçoso que conduz à exaltação de si mesmo. Em seu lugar habita o Espírito de Cristo e aparecem na vida os frutos do Espírito. Tendo a mente de Cristo, seus seguidores revelam as virtudes de seu caráter. Eu achei muito interessante esse parágrafo que aparece na meditação Este Dia com Deus, e nos menciona, irmãos, que aqueles que participam da natureza de Cristo crucificam o espírito altivo e toda a presunção, e as virtudes do caráter de Cristo aparecem. Com este pensamento, pomos um ponto final na lição da terça-feira. Avançamos para a quarta-feira. O autor faz aqui uma representação muito linda, dizendo que é mais do que natural, que todas estas virtudes daquilo que o amor faz, daquilo que o amor não faz,
que Paulo tivesse em mente a pessoa do Senhor Jesus. De fato, Jesus revelou no seu ministério, nas suas ações, todas essas virtudes, e aqui ele demonstra isso, não é? Partindo, ele usa vários textos aqui que eu não vou ler e nem mencionar, mas apenas vou citar o texto de que Deus é amor. Primeira carta de João 4, verso 8. E nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, e como Ele nos amou, podemos amá-lo e amar também aqueles que são chamados de nosso próximo, não é? E esta verdade que Deus é amor a ponto de dar o seu Filho unigênito é a expressão maior. Jesus é a expressão, de acordo com Hebreus capítulo 1, verso 3, é a expressão exata do amor de Deus. E se nós quisermos saber como o amor se manifesta, nós vamos olhar para Jesus. E quando olhamos para Jesus, nós vamos perceber todas as qualidades positivas. É que ele diz, Jesus é paciente, Jesus é bondoso, ele se alegra com a verdade, ele tudo sofre, tudo suporta. E também ele não mencionou, mas ele tudo espera e Jesus tudo crê. Ele aponta para estas 7, ele mencionou 6, eu estou incluindo a sétima por minha conta, não é? E aqui ele destaca que tudo sofre. Jesus suportou a cruz, a ignomínia para a nossa salvação. Ele sofreu a morte de cruz. Ele crê no sentido de esperar sempre o melhor das pessoas. Ele olha para nós, não nos vê somente aquilo, quem somos e o que fazemos, mas ele vê o que nós podemos nos tornar mediante a operação da sua graça. Oh, Jesus maravilhoso! Que bênção, que bênção! Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, ele é a encarnação do amor, ele é a representação pura de todas as virtudes do amor. E desta maneira, colocamos um ponto final na lição da quarta-feira. Avançando para a quinta-feira, nós vamos encontrar o título Fé, Esperança e Amor. E eu vou pedir para a produção colocar os versos 8 a 10 do capítulo 13, que dizem assim: o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E ele continua nos versos 11 e 12, mencionando duas coisas interessantes. Ele faz um contraste, uma comparação da imaturidade de um menino com a maturidade de um homem formado. E depois, o verso 12, ele destaca que uma coisa é você ver por espelho, por uma imagem de representação obscuramente, comparado à alegria de você poder ver face a face, você ver claramente alguma coisa. Então, ele vai com estes versos se encaminhando para o final, e antes que consideremos o verso 13, nós vamos pensar um pouquinho sobre eles. Uma sugestão que o autor deu, e eu acredito que sim, que seja válida, muito válida, é que se tirarmos o não das virtudes negativas, das características negativas, nós vamos imaginar que Paulo estava pensando que era desse jeito que os coríntios estavam agindo, com orgulho, com irritação, pensando só em si mesmos. Então, Paulo apela para estes irmãos para que eles pudessem aprender algo mais excelente. Depois de descrever aquilo que o amor é e o que o amor não é, Paulo então destaca o caráter permanente do amor. O amor jamais acaba. Isso é o que é o mais importante. Profecias, línguas, conhecimento, tudo vai passar, mas o amor jamais acaba. Verso 8, este é o destaque. Do mesmo modo, irmãos, pensamos agora nos encaminhando para o verso 13, que é o verso que foi lido a princípio, como verso para memorizar, permanecem a fé, a esperança e o amor, mas destes três, o maior de todos é o amor. O autor pensou alguma coisa que nos desafia a compreensão, não é? Dizendo que a fé, que muitas coisas hoje enxergamos pela fé, ela agora terá
o seu cumprimento, nós veremos isso com clareza. A esperança que aguardava tantas coisas nos terá trazido a eternidade, nos terá trazido estas coisas que nós esperávamos. Mas o amor de Deus, ele vai durar para sempre. O amor de Deus vai durar. O autor até sugere que fé e esperança nós vamos também ter na eternidade de uma forma diferente. E é um assunto sensível para a gente tratar e desafiador para a gente compreender, mas ele faz essa afirmação, outros comentários também fazem, o próprio comentário bíblico faz, mas não tem uma explicação assim muito consistente, muito clara, mas eles estarão presentes na eternidade. Muito em breve ele vai terminando dizendo que nós veremos nosso Senhor face a face. E esse deve ser o nosso maior anseio, nosso maior desejo. Até esse dia, nossa vida deve ser definida por essas três virtudes, também chamadas de as três virtudes teologais: a fé, a esperança e o amor. Esse trio, diz o autor, representa a plenitude da vida cristã no Espírito, comunicada pelo Espírito, e por isso é frequentemente mencionada como sendo importante para os cristãos. Mas o amor é o maior deles, afinal, é a única virtude escolhida para descrever a natureza de Deus. E desta maneira, colocamos um ponto final na lição da quinta-feira. Avançamos para a sexta-feira, onde nós vamos encontrar aqui 3 parágrafos do Espírito de Profecia, de Ellen White. Eu quero pedir para a produção, do parágrafo 2, nós vamos ler as 2 primeiras linhas e as últimas 2. Diz assim, é da meditação Exaltai-o, de 1988, do dia 30 de abril. Temos muito a ensinar. O que é mais necessário é amor pelas pessoas que perecem, o amor que vem em ricas torrentes do trono de Deus. As 2 últimas linhas, o ardente e consumidor amor de Cristo pelas pessoas que perecem é a vida de todo o sistema do cristianismo. Olha que coisa linda! O amor de Cristo pelas pessoas que perecem é a vida de todo o sistema do cristianismo. Agora, Livre Educação, página 79, o último parágrafo deste estudo adicional. Somente o amor que se origina no coração de Cristo pode curar. Unicamente aquele em quem esse amor flui, assim como a seiva na árvore e o sangue no corpo, poderá restaurar o coração ferido. Meu querido irmão, minha querida irmã, que nós possamos provar, experimentar este amor que nos é dado por Deus, que nos é comunicado pelo Espírito para cura, para limpeza da nossa alma, cura do nosso coração, das marcas que o pecado tem deixado e para estabelecer uma nova ordem no nosso relacionamento com Deus e com o nosso próximo. Que você e eu desfrutemos desse amor é o meu desejo e oração por todos. Vamos orar para terminar nossa lição? Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos por uma lição tão linda, tão maravilhosa. O nosso pedido, Senhor, é que recebamos a comunicação deste amor e que possamos agir de acordo com as instruções recebidas da Tua palavra, com as virtudes positivas, nunca, jamais permitindo que as características negativas que os irmãos de Corinto estavam praticando representem a nossa conduta. Livra-nos, perdoa-nos e abençoa-nos, Pai. Que possamos amar-te acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. É a nossa prece em nome do Senhor Jesus. Amém. Um forte abraço, que Deus nos abençoe. Até a próxima semana. Fiquem com Deus.